o Alisson José Alves de Souza, participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e meu trabalho consistiu em desenvolver um equipamento microcontrolado para controle de temperatura durante o processo de PhysiCast. Eu fui orientado pelo professor Alisson Martins. O objetivo geral, então, era construir um sistema de controle de temperatura a ser aplicado no processo de PhysiCast, e para isso se fez necessário desenvolver um sistema proporcional integral de controle, realizar simulações de transferência de calor em molde metálico, validar o sistema de congelamento por meio da produção de monólitos sob diversas temperaturas. Então, a técnica permite produzir materiais porosos. Esses materiais, a disposição dos poros afeta diretamente nas propriedades funcionais, e para obter esses materiais são diversos processos possíveis, desde prensagem em pó convencional, extrusão, até freeze-cast, tape-cast, e existem outros. A gente escolheu a técnica de freeze-cast diante da carência de equipamentos e por conta da simplicidade que essa técnica permite sobre o controle da estrutura dos poros do material. Assim sendo, diversas aplicações são possíveis, desde a engenharia de tecidos, que permite você imitar a matriz óssea, até o desenvolvimento de filtros para purificação de líquidos e gases, e outras aplicações. O processo, então, consiste em solidificar um solvente de forma a modelar o soluto. E para isso existem 4 etapas. A etapa do preparo da suspensão, depois a etapa da solidificação, depois a etapa da sublimação e, por fim, a sinterização. A sinterização é só aquecimento abaixo da temperatura de fusão, de forma a só aumentar a resistências mecânicas do material. Existe um equipamento para cada uma dessas etapas, mas para a etapa de congelamento não há um equipamento comercial. A gente resolveu desenvolver o equipamento. Para tanto, realizou-se algumas simulações utilizando o software OpenFOAM, e a gente utiliza um cilindro de cobre, que está discretizado aí na figura, e o método de cilindro permite a gente aproximar equações algébricas para analisar o processo de transferência de calor no sólido. Uma outra análise que a gente fez foi a transferência de calor do ar que circunda o cilindro por meio de convecção. O equipamento, então, é dotado de uma unidade de controle e de uma unidade de refrigeração. A unidade de refrigeração nada mais é que uma barra de cobre ligeiramente emersa em um reservatório de 8 litros, contendo nitrogênio líquido. Esses 70 milímetros emerso, que não está em contato com nitrogênio líquido, a gente alocou 4 resistências elétricas e um termopar. Resistências elétricas permitem aumento da temperatura e o termopar a medição da temperatura. Note essa vista superior em corte da seção transversal da barra de cobre. A gente tem 4 resistências em cinza e o termopar. As resistências são do tipo cartucho, 45 watts de potência, e o termopar tipo P. Ou seja, com essa unidade é possível você selecionar o valor de temperatura e promover a solidificação a temperatura estável. Já a unidade de controle nada mais é que essa é uma malha de controle básico, em que o sensor mede a temperatura da barra de cobre, e o set point é um display e um teclado para você selecionar o valor de temperatura desejado. Com base no valor do sensor e nessa temperatura desejada, gera-se um sinal de erro que é aplicado ao microcontrolador, o respirador pico no caso, e que está programado em MicroPython com ação proporcional integral, que por meio da modulação de largura de pulso promove o acionamento de um relé de estado sólido que transfere potência ao atuador, que é as resistências elétricas. Aqui já é uma foto da unidade de controle em si. No meio, em verde, a gente tem o respirador pico, à esquerda a gente tem a ligação do teclado, a ligação do display, à direita temos em vermelho, os fios vermelhos, a ligação da resistência elétrica, no canto inferior direito temos o relé de estado sólido e outros componentes que foram necessários. A validação do equipamento, então, se deu por análise das micrografias obtidas por microscópio eletrônico de varredura. Então, para isso, a gente preparou a suspensão, depois a gente, utilizando a alumina como partícula sólida, álcool tecbutílico como solvente, o éfrica como dispersante e álcool polivinílico como aglutinante. Daí a gente solidificou utilizando o nosso equipamento, que consiste em você botar o molde e a respectiva solução no plano superior dessa barra de cobre. Depois da sublimação, consiste em 24 horas a uma pressão de 1 micrômetro de mercúrio. E, por fim, a sinterização, que consistiu no aquecimento de 2 graus Celsius por minuto até que se alcançasse 1.500 graus Celsius. Aí está um resumo de todo o processo. Aí é o monólito, a amostra produzida. E vamos aos resultados. Notou-se, então, uma distribuição de temperatura no plano superior do cilindro, onde encontrou a variação de meio grau das bordas até o centro, que é incapaz de ferir a morfologia do material produzido. Quanto ao controlador PI, a gente tem aí em verde selecionado a temperatura de menos 130 graus Celsius e em vermelho temos a temperatura medida. Nota-se que a temperatura medida aproximou-se bastante do valor, teve umas oscilações de 1,5 graus de magnitude, que também é incapaz de ferir, pois cerca de 10 graus que é capaz de ferir. A menos 110 graus Celsius também tivemos uma certa oscilação, mas bem próximo do valor esperado e também com 1 grau aí de variação incapaz de ferir o material. De maneira análoga a menos 170, porém mais estabilidade. Aqui já é a análise da micrografia. Você olhando a seção transversal, você conseguiu ver o seguinte: o tamanho médio dos poros, quando foi produzido a menos 130 graus Celsius, um tamanho de 9,38 micrômetros, e já a menos 170 graus obtivemos um tamanho médio de poro de 7 micrômetros de diâmetro, ou seja, menor temperatura, menor tamanho médio dos poros, ratificando o proposto pela teoria. Conclusão: foram realizadas simulações, a gente conseguiu ajustar a temperatura para uma ampla faixa de 130 a menos 170 graus Celsius, o controlador PI foi capaz de manter estável a temperatura selecionada e foi validado por meio dos monólitos, as amostras.